já estava participando, que visava avaliar as coisas das zonas de eleição. As equipes que tiveram o simples desejo, tiveram essas instituições aprovadas, porque o TSE também se reservou o direito de rejeitar algumas instituições, apesar de eu não saber se isso aconteceu ou não, puderem participar de uma primeira fase de preparação, entre 6 e 8 de março. Essa fase de preparação teve início com uma palestra de abertura, onde os técnicos do TSE apresentaram para os inscritos e para a imprensa, alguns, de forma superficial, alguns mecanismos de segurança implementados na urna. Durante essa fase de preparação, nós tínhamos acesso ao código-fonte do software da urna eletrônica. Se eu não me engano, a última métrica que a gente tem são mais de 10 milhões de linhas de código. E nós podíamos também fazer solicitações de esclarecimentos técnicos do pessoal do TSE. A gente podia protocolar perguntas que, caso aprovadas também pelo TSE, podiam ser respondidas. O objetivo dessa fase de preparação era formular hipóteses para serem executadas no que chamamos de fase de teste. Então, a gente produziu planos de teste, descrevendo os ataques formulados para executar na fase de teste, que aconteceu 12 dias depois do fim da fase de preparação. Eu vou usar aqui a tecnologia ataque, que é essa tecnologia usada na área. Né? Ataque não é... nosso objetivo lá era avaliar a segurança, não era de forma alguma atacar a instituição, é essa tecnologia da área. Bem, o objetivo da fase de teste era validar essas hipóteses construídas na fase de preparação. Pela execução dos planos de teste, verificar se eles alcançavam sucesso ou não. Ao final da fase de preparação, um relatório foi produzido em conjunto com o TSE, cada equipe produziu um relatório em conjunto, e foi tornado público posteriormente. Em 29 de março, eles organizaram uma audiência pública para prestar conta dos resultados e também premiar simbolicamente as equipes. Então, eles destacaram as 3 melhores contribuições, e a contribuição do IB foi vencedora desse concurso. Na verdade, era um concurso em formato de competição. Tinha critérios de pontuação e etc. Que a gente também vai chegar nisso um pouco mais tarde. Em 10 de abril de 2012, com algum atraso, os planos de teste foram divulgados, os relatórios finais das equipes foram divulgados, todas as informações tornaram públicas, e a comissão avaliadora do evento publicou também um relatório de apreciação, que eles ranqueavam ou classificavam a contribuição de cada equipe. Sempre de outro que a avaliadora de apreciação veio depois da apresentação. Bem, segundo a edital de abertura do TSE, os objetivos da equipe eram basicamente dois. O primeiro deles era encontrar uma falha. O TSE chamou de falha uma violação da especificação do sistema, que faz com que o sistema entre no estado inconsistente de execução ou imprevisto, ocasionado por uma imperfeição, sem, no entanto, haver qualquer interferência no anonimato na destinação dos votos. Então, tem chamado de falha que a gente conhece por ataque de negação de serviço, só impediria os eleitores de votar. É o famoso, o popular, da FAO, ou tela azul, alguma coisa dessa natureza. O segundo objetivo era provocar uma fraude, e aí sim é um ato intencional que tem como objetivo causar algum impacto no sigilo ou no anonimato dos votos. Preferivelmente, essa fraude deve ser efetuada de forma a não deixar vestígios, não deixar rastros, sejam perceptíveis. E claro que existem rastros, uma auditoria posterior pode tentar detectar de alguma forma reverter a fraude. Uma coisa que eu devo dizer logo, o concurso se limitou a analisar a urna eletrônica. Então, nós só tivemos acesso ao código da urna e ao equipamento em si. Então, o sistema de totalização, o registro de eleitores, ou a parte de biometria que vai entrar em vigor nessas próximas eleições, não foram avaliados pela equipe. Não existia essa possibilidade, por mais que a gente tinha até pedido. Ficou alguma sugestão para um próximo evento. Eu peço também que vocês lembrem bem essa distinção, que vai se tornar bem útil quando a gente discutir critérios de pontuação. Bem, na palestra de abertura, eles apresentaram também uma visão superficial de como se organiza o sistema de votação brasileiro. Então, eles basicamente seguem esse algoritmo. O TSE produz o software congelado em certo momento, vocês podem ver pela versão satisfatória do software. Apesar de nesse ano eles tiveram que realizar a cerimônia de lacração do software 2 vezes, porque a primeira versão finalizada do software não tinha problema. Esse software finalizado, ele é distribuído pelo país inteiro em cartões de memória. Esses cartões de memória são utilizados para instalar o software dentro das urnas eletrônicas que estão no TRE. Isso é feito, obviamente, antes da eleição. Então, no dia da eleição, às 7 da manhã, o mesário pode
eleitoral, sessão eleitoral, né? E ele, entre as 7 e as 8 da manhã, ele tem como objetivo, ele tem como função, na verdade, ligar o equipamento e imprimir o que eles chamam de ZRL, que é um documento que supostamente atesta que nenhum candidato tem votos registrados antes da eleição. Eu digo supostamente porque esse documento só de fato atesta que o software não foi adulterado ou substituído entre a lacração e a instalação do software na urna. Então, se o software é íntegro, nenhum candidato apresenta provas, nenhum candidato tem votos antes da eleição começar. Às 8 da manhã, a abertura da votação é realizada, como as pessoas podem de fato se autenticar na mesa, identificar e ter seus votos na urna. Isso continua até as 5 da tarde. Se não tiver fila, o mesário pode às 5 da tarde declarar o encerramento da votação. Então, ele tem uma senha que ele pediu naquele terminal de verificação do eleitor que solicita que a urna entre em modo de encerramento de votação. O que isso significa é, primeiro, o boletim de urna é impresso, o boletim de urna armazena a totalização para aquela urna do candidato, então os votos de cada candidato para aquela urna recebeu. E também provavelmente um pendrive, na verdade eu já fiz a lista, se a votação de um pendrive laranja acoplado na parte traseira, produzido como um lager, eu entrego nesse pendrive um conjunto de produtos públicos. São os artigos que são distribuídos pelos partidos políticos depois das eleições, para fins de auditoria e por aí vai. Esses mesmos arquivos são enviados para a central do TSE, do TRE, para totalização. Então, todos eles vão de natureza pública. O conjunto de arquivos é basicamente um registro cronológico dos eventos que aconteceram naquela urna, então, que horas ela foi inicializada, que horas a eleição foi impressa, que horas a sessão foi terminada, a hora que cada pessoa votou e por aí vai. Uma série de eventos que são registrados nesse log. Tem uma versão digital do boletim de urna, que tem as contagens, né, por candidato daquela urna, e tem o registro digital do voto que a gente vai escrever em instante. E como eu disse, os testes devem votar apenas na urna eletrônica. Bem, durante a palestra de abertura, eles escreveram bastante detalhes que é chamado de registro digital do voto. Esse é um arquivo público produzido pela urna eletrônica que entrou como um substituto do voto impresso. Em 2002, nós tínhamos impressoras acopladas nas urnas eletrônicas. Isso nos permitia, após votar, verificar que numa versão impressa do voto, as suas escolhas estavam devidamente representadas. Caso você concordasse com o que estivesse impresso, você confirmava na urna, esse papel era cortado e depositado automaticamente numa outra urna, numa urna convencional de lona. E não existia a possibilidade do eleitor ter contato com o papel, porque ele era protegido com uma tela de acrílico. Então, em tese, o eleitor não deveria ter contato com o papel. Entretanto, o TSE alega que foi muito caro instalar essas urnas em 30% das máquinas, essas impressoras em 30% das urnas, e que elas deram muito problema no dia da eleição. Então, eles sugeriram, o mecanismo de lei, na verdade, substituir o voto impresso por uma versão puramente eletrônica do voto impresso. Então, é simplesmente uma lista fora de ordem dos votos. Que eu já digo de antemão que não tem valor nenhum de segurança, porque esse arquivo é produzido pelo mesmo software que produz o boletim de urna. Então, um é redundante do outro, um é tão vulnerável quanto tem tempo protegido. O objetivo do registro digital do voto é permitir uma recontagem. Uma contagem dos votos propriamente dito para ver se a contagem do boletim de urna está indo. Mas não os arquivos são produzidos pelo mesmo software. Bem, então vou descrever como que funciona esse arquivo. Ele é dividido em sessões diferentes, uma para cada caso sendo disputado naquela eleição. E quando o primeiro eleitor faz uma série de escolhas enquanto vota, cada uma dessas escolhas é armazenada em posições pseudo-aleatórias dessas 3 sessões do arquivo. Na verdade, posições aleatórias do ponto de vista intuitivo, né? Em alto nível, posições aleatórias. Pseudo-aleatoriedade mais como foi implementado. Então, esse aqui é o primeiro eleitor. O segundo eleitor pode fazer um conjunto diferente de escolhas, então elas vão ser armazenadas em posições aleatórias de cada uma das sessões. O terceiro eleitor pode fazer um outro conjunto de escolhas. E no final da votação, o arquivo que sai da urna tem esse aspecto. Ou seja, dá para ver que, a princípio, você não consegue identificar as escolhas individuais de cada eleitor. Não dá para dizer como o primeiro e como o terceiro eleitor votaram. Outra questão bem interessante é que os buracos no arquivo são conservados. Então, isso vai ter algum impacto de segurança posteriormente. Mas, bem, quando eu apresentaram esse mecanismo de segurança durante a palestra de abertura, eu costumo brincar e dizer que deu um sentido de agente administrativo, tá? Porque
Implementar e projetar isso de forma segura exige entropia, um conceito que a gente chama de entropia. Existe bits realmente aleatórios, ou verdadeiramente aleatórios, que não sejam previsíveis. E esse é o ponto mais clássico de falha em sistemas criptográficos e sistemas de segurança. Então, nós imediatamente levantamos a hipótese de que esse LDB não havia sido projetado e implementado de forma segura. Essa hipótese já levanta algumas perguntas interessantes. Por exemplo, se ele não foi projetado e implementado de forma segura, será possível simular essa ordem de armazenamento fora da urna? Se sim, é também possível recuperar os votos em ordem, não sei exatamente como o primeiro, segundo e terceiro eleitor votaram, e assim por diante. E também, se isso for possível, quais são as informações necessárias para reconstruir essa ordem de armazenamento. A implementação feita na urna eletrônica utiliza o que a gente chama de gerador de números fictícios aleatórios. Essa é a definição do Wikipedia, que é a definição mais didática que a gente encontrei. É basicamente um algoritmo que produz uma sequência de números aparentemente aleatórios a partir de um conjunto de parâmetros, um dos quais é uma semente verdadeiramente aleatória. Então, intuitivamente, o objetivo desse algoritmo é receber uma semente aleatória e tentar expandir a aleatoriedade dessa semente numa sequência de números. Esses números são utilizados para selecionar aquelas posições distintas no arquivo LDB, para armazenamento de cada um dos votos. Tudo claro para todos? A princípio, se você tiver perguntas, vocês também podem levantar a mão, especialmente se eu tiver contexto atual. Então, a gente pode responder as perguntas no final da fala. Bem, com 1 hora de análise de código-fonte, a partir da busca na base de código de 10 milhões de linhas de código, por construções conhecidamente inseguras, nós fortalecemos significativamente a hipótese. Então, a gente já estava, durante a fase de preparação, a gente já tinha uma alta confiança de que era possível esperar os votos em ordem. Então, entre a fase de preparação e a fase de teste, nós produzimos um programa de análise, que tem apenas 133 linhas de código. Dessas 133, mais de 100 são apenas para formatar as saídas, são programas extremamente simples. E a gente propôs o método a seguir para mostrar que de fato era possível esperar os votos em ordem. Então, o TSE produzia uma lista secreta de votos. A equipe se dividia em duas partes. A primeira parte da equipe inseria essa lista secreta de votos na urna, simulava uma eleição comum. A outra parte da equipe se ausentava. O que eu achei que era basicamente isso. Ele ausentava da sala enquanto o restante da equipe inseria todos os votos na urna. Quando esse procedimento terminava, então a lista de votos era uma lista secreta, eu não tinha conhecimento da parte dele. Então, quando essa eleição simulada terminava, a parteada da equipe que conhecia os votos saía da sala, eu retornava à sala e rodava o programa de análise para verificar se era possível reconstruir os votos dos produtos públicos. Então, a parteada da equipe simulava o procedimento suplementar, eu tirava o lápis, tirava o pendrive, me dava o pendrive e eu rodava o programa de análise com os dados do pendrive, que é tornado público de qualquer forma depois das eleições. Bem, depois o arquivo produziu uma lista de votos, uma lista suposta de votos em ordem. A gente imprimia essa lista e verificava se a lista secreta tinha correspondência ou não com a lista produzida pelo programa. É claro que o critério de sucesso dessa metodologia é o grau de correspondência das duas listas. Se as duas listas são idênticas, então a gente conseguiu esperar os votos em ordem. O objetivo de separar a equipe em duas partes foi não permitir comunicação entre as duas partes. A gente queria demonstrar que a gente estava fazendo um histórico do beisebol, por exemplo, para trocar a lista de votos entre as duas equipes. A gente estava seguindo o protocolo de forma rigorosa. Então, já aprendemos isso bem. Sucesso. Então, no primeiro dia, nós tivemos sucesso absoluto com a prova de conceito. Então, a gente simulou eleições com até 21 eleitores. Cada eleitor votava duas vezes, uma vez para prefeito e outra para vereador. Então, até o primeiro dia, nós recebemos 42 votos em ordem. Para o segundo dia, o TSE sugeriu que nós repetíssemos o mesmo experimento com 465 eleitores, porque esse número correspondia à média de comparecimento das eleições passadas, e muita gente tentava se volume de dados realistas. Nosso segundo dia da fase de teste foi inteiramente dedicado a esse experimento, que a gente precisou de aproximadamente 3 horas só para inserir os dados na urna. Um dos integrantes deve ter ficado com o E, no final das contas, eu coloquei o integrante mais rápido para verificar todos os votos. E a gente também demorou em torno de 2 horas para verificar as duas, se elas de fato tinham correspondência perfeita. E elas tinham. Eu fiz em público, foi um outro secundário que eu vou eram 9 equipes total, com 24 pesquisadores.
Vocês podem estar se perguntando, certo, mas se eles conseguiram recuperar os votos em ordem, como isso foi possível? Quais vulnerabilidades existiam no software que tornaram isso possível? Em primeiro lugar, o gerador de números de estudo aleatório era extremamente fraco. Seria um gerador conhecidamente fraco, implementado na biblioteca padrão do C, como lá a família de funções AND, F e AND, e toda aula que foi nas primeiras aulas já é dito que para nunca se utilizar esse gerador na prática, porque ele apresenta um viés estatístico considerável e ele não satisfaz requisitos criptográficos, porque a semente, entre outros problemas, a semente é muito curta, só tem 32 bits. Então, com 2 elevado a 32 operações, você consegue explorar todo o espaço mostrado da semente. Além disso, a escolha da semente não era verdadeiramente aleatória. Ela era apenas uma tomada de tempo com precisão de segundos. E essa tomada de tempo era feita durante a inicialização do sistema, ou seja, entre as 7 e as 8 da manhã, o que garante que existiam 3.600 sementes diferentes. Então, o espaço amostral, ainda que pequeno no início, de 32 bits, passou apenas em torno de 12 ou 13 bits, para 3.600 valores distintos. Isso de cara já viola o modo de operação do gerador dos aleatórios. Precisa de uma informação verdadeiramente aleatória para expandir na sequência de números. Aí, imagine que reduz significativamente o espaço de alternativa da semente. Além disso, não obstante, a semente também era tornada pública. Ela é armazenada claramente nos produtos públicos da eleição, o que elimina qualquer necessidade de se fazer uma busca exaustiva. Só existe uma semente possível que foi impressa. De posse da semente, você alimenta o mesmo gerador de aleatório com a semente, e aí começa a ver a ordem que você vai armazenar. Então, está aqui a semente, deveria ser aleatória e secreta. Para entender mais detalhes, você faça a ordem de armazenamento. Como a tomada de tempo era feita na inicialização do sistema, isso acontecia no mesmo instante que a ZS era impressa. Então, ela foi impressa na ZS. Tem um documento, e também registrado no log, porque a aula não foi registrada no log. Esse é o documento público assinado pelo secretário de partido, todo mundo tem acesso a esses dados. Pode? Se um método fosse chamado na bateria entre um segundo e outro, sim, mas a chance de acontecer muito baixa. Então, para ficar exatamente na fronteira, é muito fácil. E a gente repete 4 vezes, mas 4 vezes funcionou. Só um comentário, por favor. Gerador, se eu olhar para o celular, sim, como o gerador não foi desligado. Esse gerador é tão ruim, se você tem um certo número de amostras dele, você faz a informação ligar e espera tudo. Quando passar, você não vai chegar nada. Mesmo que ele não tivesse dado a semente, você quebraria e conseguiria. Exato. Só a escolha do gerador japonês é o ataque para mim. Só foi ficando mais fácil ao longo do tempo. Mas o japonês é um ataque para mim. Então, ao invés de um busca exaustivo ou um ataque probabilístico, a gente tem um ataque exato com uma semente só possível. Módulo coincidências absurdas de um procedimento chamado haver uma única elemento de segunda entre um procedimento e outro. Bem, então essa vulnerabilidade permite 2 ataques. Um ataque direto, como eu falei, então você obtém a semente pública e recupera os votos em ordem. Então, a semente é pública. A princípio não deveria haver nenhum obstáculo para a semente pública. E um ataque indireto. Vocês lembram que eu falei que o RDB conservava os buracos no arquivo? Com aqueles buracos é possível você, sabendo quantos votos foram registrados, quantos eleitores votaram, você pode tentar uma semente, armazenar os votos usando aquela semente e ver se os buracos desse novo arquivo batem com o arquivo sendo atacado. Então, a busca da semente funciona dessa forma. Tentando uma semente, vendo se os buracos batem com o arquivo original e aí você sabe que, de fato, há uma chance altíssima da semente ser a correta. Então, mas a gente não precisou fazer o ataque direto. Porventura, se alguém não tiver acesso à semente que é pública, pode ser útil. Bem, esses ataques são eficientes, eles não têm probabilidade de erro, então eles têm 100% de acerto, o módulo vai poderia acontecer. Eles são exatos, determinísticos, independentemente de pseudo-aleatórios. E eles são extremamente elegantes, porque nós não precisamos alterar nenhum componente do software ou da urna, ou invadir o período de segurança da urna. A gente só analisou que ela produz como produtos públicos, só os arquivos que ela produz como produtos públicos. Como a gente não alterou nenhum kit de lugar nenhum, o ataque ao mesmo tempo é exatamente não rastreável. Só leu que os partidos têm direito de ler após as eleições. Você lê um arquivo, você não cria um rastro
Que bom que bem, então, como eu apresentei, nós concluímos que é possível recuperar os blocos de nós a partir da semente. É também possível recuperar a semente a partir dos blocos fora de nós, fazendo aquele batimento dos buracos dos dois ativos. E fica derrotado o único mecanismo implementado da onda eletrônica para proteger o sigilo do bloco. Eu devo dizer que nós não conseguimos descobrir a lista ordenada dos eleitores em ordem, das identidades dos eleitores em ordem, porque a urna só produz a lista dos eleitores faltosos em ordem alfabética. Mas essa informação pode ser obtida na sessão eleitoral, e se posse precisar dessa informação, você consegue fazer essa correspondência perfeita, inclusive entre a identidade do eleitor e o seu ponto. Então aqui a gente está podendo descobrir que o primeiro eleitor votou no certo maneira, o segundo eleitor votou no certo maneira. Bem, como eu disse, o log tem registra a hora que cada voto foi confirmado. A partir dessa informação associada com a recuperação dos votos em ordem, também é possível recuperar um voto específico. Então, se você quer recuperar um voto, por exemplo, que seja às 10 horas da manhã, numa certa sessão eleitoral, vai contar com o técnico para ela. E o que é curioso, bem, eu vou falar disso no próximo slide, então vou chegar a vocês. Fazia parte do protocolo do evento que nós sugeríssemos correções para os mecanismos afetados. Então, a nossa primeira sugestão foi, ao invés de usar o gerador de números de aleatórios, com a semente fraca e de baixa qualidade estatística, foi utilizar logo um gerador de números verdadeiramente aleatórios, baseado em um exercício bem conhecido. A urna eletrônica já tem dois desses geradores no próprio equipamento, inclusive a licitação da urna já especificava um deles diretamente, outro diretamente. Ela tem um modo de instrumento que tem um gerador verdadeiramente aleatório lá, e o processador, ao invés de utilizar na urna, também tem a instrução de produzir esse exercício aleatório. Você poderia utilizar para conseguir uma cadeia um pouco maior, utilizar como semente, ou até mesmo como gerador principal para armazenar os votos fora de ordem. Caso por algum motivo esses geradores não possam ser utilizados, nós sugerimos usar os geradores nativos de insulina. Mas tem uma série de obstáculos, porque eles podem ou não ter banda suficiente, ou eles precisam de eventos significativamente aleatórios no sistema operacional para produzir entropia. O problema é que a urna eletrônica é extremamente previsível. Ela é inicializada numa ordem específica, ela roda o mesmo conjunto de programas, na mesma ordem, todos os eletrônicos, ela tem baixa criatividade, a gente só tem que ter claro para editar números. Então, apesar de a gente ter sugerido como um compromisso de engenharia, mais testes seriam necessários para determinar se isso é viável ou seguro na prática. O Anderson já me disse não. Tudo bem. Mas, de qualquer forma, a gente tem dois geradores verdadeiramente aleatórios que poderiam ser utilizados, que, pela nossa análise do código, eram utilizados em lugar nenhum. Eles foram modificados, porém não comprados, não utilizados. Bem, então, vamos tentar analisar as consequências que essa vulnerabilidade principal pode tirar na prática. Bem, vamos supor um modelo de atacante que é capaz de comprar votos, acessórios que é capaz de comprar votos, exercer pressão política e monitorar eleitores. Felizmente, nós não temos esse tipo de atacante no Brasil. Sem nenhum problema que nós tivermos. Bem, esse tipo de atacante, se ele é capaz de pegar os votos em ordem, ele consegue montar três modalidades distintas do que a gente chama de votos de cabeças e tal. Então, basicamente, o atacante instrui os eleitores a agir de uma certa forma, depois das eleições eles buscam os votos daqueles eleitores e verificam se eles votaram em seu favor. Se eles não votaram em seu favor, ele pode aplicar a pena em julgar necessário. Então, essas três modalidades são as seguintes. A primeira delas, o atacante pode exigir que os eleitores proativos votem logo na abertura da sessão. Então, a tática simples do atacante chegar com os eleitores comprados no começo da sessão, colocar todos no início da fila. Assim, se ele comprou K eleitores, os K primeiros votos devem ter em favor dele, se ele sabe que é o que não cumpriu o prometido. Uma outra possibilidade, se for difícil para ele chegar no início da sessão, ele pode utilizar um eleitor coagido para votar de uma forma pré-determinada, para ter um voto marcador, e a partir do qual todos os outros eleitores votariam. Então, se ele recebe os votos em ordem, encontra os votos marcadores nesse instante, e a partir daí os câmeras dos eleitores deveriam votar em favor dele. E outra possibilidade é instruir os eleitores a votar em horas ou posições pré-determinadas. Então, se for, por exemplo, de alguma sofisticação matemática, pode instruir que os eleitores votem nas posições primas da fila. E ele pegar apenas as posições primas da fila para saber se eles cumpriram o comprometido ou não. Bem, além disso, a gente chamou essa segunda modalidade de ataque de recuperação do voto da sangue.
Porque é uma regra de civil direcional. Então, se por algum motivo você sabe que um certo voto foi feito num certo instante de tempo, uma certa sessão eleitoral, você consegue pegar aquele voto. O que é um problema para pessoas influentes. Então, o horário que a Sandy vota nas suas eleições, eu suponho ter divulgado na imprensa. Então, a partir dessa informação, você consegue com boa chance de pegar o voto dela. Pode ser, fica à vontade. O que é mais curioso é que o próprio presidente do TSE, o Lewandowski, a hora que ele votou, foi noticiado pelo próprio TSE. Então não existe nenhum resultado técnico para retirar a voto do ministro do TSE nas eleições passadas. Bem, durante as fases finais do evento, nossa contribuição foi declarada pelo TSE como extremamente positiva. Eles aprenderam muito com os testes apresentados, não só pela nossa equipe, mas pelas outras equipes, que tinham algumas metodologias interessantes. E na audiência pública, eles inclusive sugeriram que a gente prestasse um curso do TSE. E disseram que com certeza iriam consultar a academia de novo no próximo dia. Então, teve um enviado pelo convite. Teve um incremento substancial. Bem, não fez o que, não. Só que isso durante as fases finais do evento, durante o evento, na verdade, a informação que nós tínhamos conseguido fazer essa recuperação dos votos chegou até a imprensa, eles tiveram manifestáveis deles, mas essa atitude mudou um pouco na ocasião da divulgação do relatório e recorrido da comissão avaliadora. Eles produziram um relatório qualificando a atuação de cada equipe, e a gente não pode resolver esse relatório. Bem, primeiro no relatório eles qualificaram o nosso ataque como uma tentativa de causar uma falha e não uma fraude. Eu não sei se vocês concordam, eu estou veementemente. Nosso objetivo era violar a quebra do tipo do voto, que estava inclusive explicitado no título da metodologia de teste. Então, inclusive nós confiávamos que a urna seguisse, que a eleição continuasse com todos os procedimentos oficiais, que a gente precisava que os votos fora de ordem fossem íntegros, senão a gente não conseguiria retirar os votos como eles foram inseridos. A fórmula, o critério de pontuação também aplicava penalidades, dependendo da quantidade de pontos de intervenção. Eles qualificaram que a gente teve 4 pontos de intervenção, ou seja, componentes que a gente teve que provocar alguma intervenção, e reduziram a nossa pontuação. Então, eles argumentaram que a gente precisava de acesso físico à urna. É claro que a gente precisava simular uma votação, então eles não conseguiram votar na urna sem acesso físico a ela. Que a gente violou o lacre para retirar a mídia de resultados. A gente fez isso que era a única forma de obter o arquivo MDB, que é tornado público depois das eleições, para aquela eleição oficial. Então, a nossa única chance de conseguir esse arquivo era violando o lacre e tirando a mídia. E esse é o procedimento que todos os mensagens utilizam no final da eleição. Então, a gente está fazendo procedimentos oficiais. Eu também não consigo ler arquivos sem encaixar pedrada na pauta USB. E também nós somos penalizados por ler o código-fonte da urna eletrônica. O que é curioso, porque eu só decidi, eu só estou bem participado desse teste, porque nós teríamos acesso ao código-fonte. E aí vem também disponibilidade de acesso ao código-fonte, para a gente avaliar o código-fonte e depois nos penalizar por isso. Bem, contando todos esses pontos de intervenção, nossa pontuação foi 0,0313, no escala de 0 a 400 pontos. A minha última hipótese é que com 303 é um número primo e palíndromo, eu achava que a gente ia ficar sem satisfeito com essa pontuação, mas isso não aconteceu. Em segundo lugar, nós conseguimos em primeiro lugar com 0,0313, em segundo lugar teve 0,02 de pontuação, e o terceiro lugar teve 0,01, então foi extremamente acirrado. Mas ainda assim nós conseguimos vencer. Bem, uma base de código que apresenta uma vulnerabilidade dessa gravidade, obviamente não apresenta essa como a única vulnerabilidade. Então, na primeira hora, a gente encontrou esse problema, formulou um ataque, e aí decidimos que esse seria a primeira metodologia de teste, mas nós também formulamos uma outra metodologia de teste que tentava manipular os resultados da eleição. Como a gente perdeu 2 dias repetindo o experimento para convencer o TSE que, de fato, nós tínhamos um ataque real, não é? E no terceiro dia, redigindo o relatório em conjunto com o TSE, a gente não teve tempo para executar a metodologia de teste que manipula os resultados da eleição. Mas ainda assim nós detectamos nas 4 horas restantes que a gente teve para acessar o código-fonte uma série de outras vulnerabilidades que podem abrir essa possibilidade.
Então, uma delas, por exemplo, todas as urnas eletrônicas possuem memória interna e também são alimentadas, o software da urna eletrônica vem do cartão interno. E tanto a memória interna quanto esse cartão de memória tem uma partição que é cifrada. O objetivo dessa cifração é impedir que um adversário, um atacante, um fraudador, acesse ou investigue o software de votação. Se ele não conhece a chave de cifração, ele não consegue decifrar e investigue ou tente desativar o mecanismo de proteção ou tente substituir, por exemplo, o software de votação. Bem, o problema é que todas as urnas eram protegidas exatamente com a mesma chave criptográfica. Esse é o equivalente criptográfico de fabricar meio milhão de cadeados com o mesmo segredo. Nós temos meio milhão de urnas, então a analogia protege perfeitamente aqui. Além disso, as chaves criptográficas devem ser declaradas no código-fonte. Então, nós, investigadores, tivemos acesso às chaves presentes no código-fonte. Novamente, esse equivalente criptográfico de fechar uma porta e colocar a chave embaixo do tapete. Guardar o objeto protegido e o objeto protege exatamente no mesmo lugar. Além disso, a secret block, o algoritmo de cifração que protege esses cartões de memória, ele utilizava um modo de operação que chama de CDC, o Cipher Blockchain, utilizando o mesmo vetor de inicialização em todas as urnas. Então, não só era a mesma chave compartilhada em todas as urnas, mas também o mesmo vetor de inicialização. O objetivo desse vetor de inicialização é aleatorizar o pessoal. E a especificação desse modo de operação determina que ele tem que ser escolhido para cada operação de cifração. Ele não deve ser nem único por equipamento, deve ser único para cada operação de cifração. Uma partição dos cartões de memória que tem a chave privada NSA que autentica os produtos públicos, o software de votação e uma série de outros, o que eles declaram crítico dessa partição cifrada. Que na verdade já está ofuscado. Tem a chave que está logo ali, claro, ou presente no código-fonte para quem tem acesso ao código-fonte, ou presente nos binários, por exemplo, no módulo interno que monta essa partição. Então a chave necessariamente precisa instalar o software, que ela está dentro da outra. Ela faz parte do software também. Bem, a assinatura digital que autentica os produtos públicos também é utilizada a função de resumo SHA-1, no direct SHA-1, que é desaconselhada para assinatura digital, pelo menos desde 2005, 2006, quando foi descoberto que essa função de resumo não alcança a resistência à colisão esperada para essas aplicações. Ela é utilizada tanto para calcular assinaturas digitais, quanto para sistemas de verificação, de auto-verificação do software. A urna eletrônica também essa partição cifrada, imagina, a gente inclusive viu um pouquinho da partição cifrada, da parte apenas do que está disponível no site do TSE. Ela também armazena uma lista lá de hashes dos arquivos íntegros que foram produzidos durante a cerimônia de compilação e lacração. Então, no início na inicialização do sistema, ela verifica se o hash desses arquivos baixos com o hash foi calculado, com a assinatura que foi calculada pelo TSE na cerimônia de lacração. Então, ela é utilizada tanto para assinatura digital quanto para verificação de identidade. Ambas as aplicações estão desaconselhadas desde pelo menos 2006, pelo próprio NIST que propôs o padrão de cada para aplicação criptográfica. Além disso, parece que cada módulo do software que precisava de alguma coisa de criptografia recebia sua própria implementação. Então, com essa busca na fase de código, a gente viu várias implementações de SHA-1 em cada módulo diferente, inclusive às vezes até, pelo menos eu entender, pede a referência por implementação, várias implementações repetidas de funções de hash, várias implementações repetidas de secret block. Isso é uma péssima prática de engenharia, porque você tem uma parte crítica para o sistema, coloca o TSE na integridade dessas implementações criptográficas para garantir eleições confiáveis, você replica essas implementações em torno de toda a base de código, o que dificulta aos usuários que todas essas implementações de fato passem com um padrão ou são seguras. Então, idealmente, toda a parte crítica do software deve estar no bibliotecal contínuo, que é mais fácil de produzir e procurar as implementações espalhadas com a base de código de 10 mil indivíduos. Além disso, nas máquinas que nós instalamos o código-fonte numa sala separada, que tinha 4 computadores, na máquina que nós acessamos o código-fonte, quem participia de a máquina tinha vindo do site de desenvolvimento diretamente, porque ela ainda tinha as informações do servidor
Direcionamento. Então tinha lá as informações do software. Então tinha um caminhamento local para onde o servidor estava hospedado, né, onde o código da urna estava hospedado na rede interna. E tinha também o usuário que tem desse repositório. Ou seja, de posse dessas informações, alguém tem acesso à rede interna, consegue inclusive inserir código malicioso no nome de alguém que de fato é inocente. Que era o usuário que tem no padrão, que é um programador do CSS, que provavelmente usava pela máquina do dia a dia. Bem, em último lugar, nós observamos que a ausência de ferramentas de análise de código. Então, eu fiz um pequeno experimento, eu peguei a ferramenta de análise de estática de código. Essas são ferramentas que analisam o código produzido pelo programador, nada em termos de execução, não pode e detectam construções inseguras, baseadas em ferramentas passadas. Então, basicamente, eu peguei a ferramenta mais primitiva para fazer, eu botei no nosso programa de análise e replicava um pequeno código da outra para armazenar o código nosso. E ele já produziu um alerta substancial dizendo que aquela função, o SQL, não funcionava, produziu, não tinha comportamento suficientemente aleatório para aplicações de segurança. Isso é uma técnica mais segura. Então, se a ferramenta mais primitiva de análise de código produziu esse alerta e essa vulnerabilidade fez sentido no código, porque provavelmente eles não usam nenhuma ferramenta de análise de código. O que não é tolerável em software de definição crítica como um objetivo. Bem, o problema, talvez, o problema fundamental é a falta de transparência no processo de desenvolvimento de software. Então, eles realizaram a auditoria interna daquele software antes de submeter o código-fonte para análise dos investigadores, e essa auditoria não foi capaz de detectar as vulnerabilidades não encontradas. Ou seja, me parece que a integridade do